tudo bem com vocês? Pois é, estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, viu? Esse espaço é todo seu. Inclusive, quero lembrar que você pode sugerir temas, abordagens, assuntos para a gente conversar aqui, mandando lá no meu Instagram, @CristieleFranca. Fique à vontade que a gente vai atender a sua demanda, porque esse tema veio parar aqui dessa forma. Hoje, a gente vai conversar sobre educação, sobre infância afrodescendente. E quem está aqui comigo mandou a mensagem dessa forma, através do meu Instagram. Estou falando de Ana Kátia Alves dos Santos. Ela é pós-doutora em educação, especialista em metodologia do ensino, pesquisa e extensão em educação, além de pedagoga. Ela é autora de livros no campo da educação, com destaque para a obra Infância Afrodescendente, Epistemologia Crítica no Ensino Fundamental, de 2006, e com segunda edição em 2021. Esta obra é uma síntese dos estudos de mestrado em educação que reflete sobre o lugar da valorização da cultura da infância afrodescendente na diáspora baiana e na formação de professores do ensino fundamental. A experiência das crianças negras, a valorização ou negação da sua identidade, a definição dos conteúdos e a produção do conhecimento sobre a África na formação de professores e na escola baiana, principalmente aqui em Salvador, onde há predominância negra, são temas abordados nesta obra. Hoje vamos falar justamente sobre a importância de se compreender e valorizar um modo ético e múltiplo de produzir ciência na formação de professores que leve em consideração os padrões étnicos, culturais, sociais e políticos. E que, por isso, eu convidei essa especialista no assunto, Ana Kátia Alves dos Santos. Ela já está aqui com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Ana. Tudo bem com você? Tudo bem, agradeço, né, a presença aqui e parabenizo também você, Cristiele, e toda a equipe por esse programa que eu venho acompanhando já há algum tempo e vejo como vocês valorizam, não é, as personalidades locais, valorizando todo o nascido de Salvador e convidados também, não é, brasileiros que se preocupam com temáticas de tanta importância como essa que a gente vai tratar hoje. Exatamente. Obrigada. E é um assunto de suma importância porque a gente tem leis, a gente tem vários aspectos que tratam sobre isso, mas parece que ainda não são pontos fixos nas escolas, né? Sim. Ainda não há uma preocupação evidente, clara, nítida, com foco nessa educação que é tão balizadora para o ser humano, né? Porque Sim. a gente está falando do ensino básico, do fundamental, que a partir dali, da primeira infância, é que se constitui o ser humano. Mas antes da gente falar desse aspecto, né, da educação, da sala de aula, bora falar um pouquinho de você. Sim, você me procurou, como eu disse no início, né, através das redes sociais, através do Instagram. E eu quero que você fale um pouco de você, da sua infância, Claro. Como é que foi, o que é que te marcou. Muito bem, eu sou uma criança nascida aqui em Salvador, não é? Tenho ótimas memórias assim, do período da minha infância, especialmente porque eu nasci numa cidade muito verde. Salvador era uma cidade verde, com rios, desculpa, muito caudalosos, não é? Muitas árvores, então eu fui uma criança que brincou também subindo em árvores. Então eu tenho uma boa memória desse período. E acompanhei também, como criança nascida na Federação, no bairro da Federação, que é um dos bairros mais negros, não é, de Salvador. Acho que depois da Liberdade, Salvador, Federação é o segundo bairro mais negro daqui da cidade. Então, nasci dentro daquele contexto, onde também a presença de muitos terreiros de candomblé ainda é presença marcante hoje. E, paralelo a isso, cresci acompanhando o desenvolvimento desse bairro, com a implantação de muitos canais de televisão, não é? Hoje ali se concentram na federação de modo amplo vários canais de TV. Então eu nasci crescendo e pensando nessa possibilidade de que nós estávamos no bairro da comunicação, não é? Então é uma infância que de todo modo é interativa, tanto no sentido do contexto ambiental, de uma memória de um lugar muito verde, e também de um lugar ativo no sentido da comunicação, da vida social ativa ali da população daquele bairro, né? Então, até no sentido político também, as pessoas participavam muito ativamente. Tem uma memória da presença, vou citar aqui, do governador na época, do Roberto Santos, eu era criança,
e a minha casa foi escolhida, né, por conta da presença de meu pai como uma figura de significado ali naquele contexto do bairro. Foi a casa escolhida para a visita do governador, Ah, então que eu tenho legal. essa memória muito interessante, positiva, e ele comeu caruru, né? Aham. Então, eu tenho uma memória muito positiva da infância e fui uma criança que brincava muito, que ouvia muitas histórias. Meu pai é era um homem do interior, já falecido, não é? E gostava muito de contar histórias, especialmente de mistérios. E essas memórias, minha mãe, uma mulher muito ativa, que foi criada num terreiro de candomblé, ainda que ela não seja iniciada, então ela saiu de um terreiro, tem uma memória muito viva, então a gente aprendeu a valorizar também muito a cultura da religiosidade afrodescendente aqui, no contexto da diáspora soteropolitana e baiana. Então, a minha infância é um misto, né, de várias possibilidades, mas uma infância, eu diria, feliz, dentro do contexto de uma infância popular também, né? Popular e negra. Mas é isso, você se identificava como uma criança negra? Sim. Você tinha algum tipo de vivência em relação a cabelo, em relação à escola, Sim. suas amizades? Como era esse contexto? Para a gente também fazer um contraponto, né, com o livro que você escreve, justamente Sim. abordando o assunto da infância Com afrodescendente. certeza. É interessante quando você aponta o livro, porque eu tenho uma tese, eu acredito que todos nós viemos no mundo para dizer algo, não é? Para contribuir de alguma maneira. Todos nós temos algo a dizer. E a gente procura formas, né? Cada um procura formas. Algumas pessoas dizem o que pensam e a que vieram, né, ao mundo tocando um instrumento, dançando, não é? Na religião, na política, fazendo política. E escrevendo também, algumas escolhem escrever, seja a literatura, seja a poesia, seja também no campo da educação, que é a minha área específica, onde eu desenvolvi uma experiência de mais de 30 anos, né? E comecei a escrever um pouco dentro também da minha formação no contexto da universidade, que eu acho que é um ponto também que eu devo destacar. Mas prévio a isso, e considerando a sua pergunta, para relacionar a minha infância com também os estudos que a gente valoriza, inclui, né, na minha formação e atuação como professora, eu nasci num bairro, como eu já falei há pouco, um bairro negro, predominantemente negro. E naquela época, obviamente, a pessoa que tem mais de 50 anos entende que ali não havia um debate, como hoje a gente tem todo um debate muito claro sobre as questões raciais, não é? Mas, de todo modo, eu nasci dentro de um bairro negro, minha família é predominantemente negra, como também já citei, minha mãe saiu de um terreiro de candomblé, então, e historicamente a gente já tinha um laço com a cultura para além do fenótipo, não é? Da questão racial, estava dentro também de uma lógica de produção de cultura, não é? Na cultura do cotidiano, na culinária, na religiosidade. Então, eu não percebia essa distinção, não é, do que era ser negro ou não ser negro, porque para mim era o óbvio, porque eu estava dentro de uma cultura e de um contexto que já me formou nessa perspectiva. Obviamente, com uma perspectiva dialogada, não é? Meu pai, a família de meu pai, então a herança paterna é da região de Esplanada, então a gente já vai ter ali outras referências também, que ele vai trazer para a gente no contexto da família, mas ainda assim nós sempre nos entendemos predominantemente negros no contexto familiar. Então, para mim, era uma questão muito simples. Quando eu me tornei professora, me formei e comecei a trilhar o campo da educação, me tornei pedagoga e mais tarde fui realizar o mestrado e o doutorado na Universidade Federal da Bahia, que eu devo destacar que é um lugar que foi ali onde eu tive esse primeiro acolhimento para uma temática tão crítica, né, tão necessária e fundamental naquele contexto. Então, os estudos de mestrado, minha primeira orientadora foi a professora Joséania Miranda Freitas, e ali ela acolheu esse projeto, porque a universidade tem um compromisso social muito forte, não é? Ela é referendada socialmente também, além de todas as outras produções científicas
que a universidade produz, no sentido tecnológico, né, no sentido científico de maneira ampla, no campo da educação, nós temos também um compromisso social muito evidente, muito forte. E foi ali que eu comecei a sentir essa necessidade e urgência de pensar um projeto de pesquisa que relacionasse a infância afrodescendente no contexto da escola, mas muito voltado à formação de professores. Sim. Porque eu percebia, como também educadora que tinha sido da educação básica, eu percebia que os professores ali, todos nós, ainda tínhamos muitas limitações no sentido do acolhimento para uma temática que valorizasse a diferença, a diversidade e as várias identidades na formação, tanto dos professores como da cultura local, de maneira geral. Ali eu já escutava muitos estudos também da professora Ana Célia da Silva, né, que já era uma pessoa muito atuante. E dentro daquela atuação de escola, eu percebi que eu poderia contribuir refletindo, pelo menos, trazendo uma reflexão mais crítica e focada no lugar da criança, que às vezes, e naquele contexto, tinha muita negação da sua manifestação de identidade ali, né? Uhum. E os professores ainda não sabiam lidar com essas identidades diversas, especialmente em Salvador. Nós sabemos, Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano. E ainda no currículo escolar e na formação de professores, nós não tínhamos ali uma evidência, uma clareza de como trabalhar no sentido da valorização étnico-racial das crianças negras naquele contexto de escola fundamental, né? É uma sensibilidade, esse projeto começa até antes, ele é prévio à Lei 10.639. Então, ela partiu de uma sensibilidade muito individual e coletiva, eu digo de minha orientadora também, pessoa que eu valorizo, depois o professor Dante Galef, que seguiu orientando no doutorado, então foram pessoas que contribuíram para esse acolhimento de um projeto tão crítico naquele momento, né? Onde a Lei 10.639 ainda não estava tão evidente. Você observa que a primeira edição saiu em 2006, né? A lei a partir de 2003, mas ali ainda não era um debate tão claro entre nós. E aí você destaca a questão da lei, né? Até hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade. Imagine naquele contexto de 2006, 2003, era algo muito novo, não é? Muito inicial. Mas, de todo modo, é um projeto que partiu da sensibilidade de uma criança que também é negra, que veio de um contexto de um bairro popular, mas especialmente dentro de um contexto de uma universidade também que valoriza a produção social, né? Muito referendada no sentido cultural e social, como é a Universidade Federal da Bahia. Você citou aí limitações e dificuldades dos professores no acolhimento de crianças e jovens, né? Enfim, com perfis diversos, né? Nas escolas e na sala de aula principalmente. Queria que você falasse mais sobre isso, né? Que limitações são essas? Que limitações você identificou? E quais são essas principais dificuldades do dia a dia nesse acolhimento? Porque, de fato, a gente nota que até, sei lá, 10, 15 anos atrás, as escolas, os professores eram tidos como segundos pais, né? Havia uma relação de proximidade muito maior do que existe atualmente, né? Seu livro é de 2006, a primeira edição, a segunda agora de 2021, mas eu queria que você falasse dessa sua observação. Quais são as limitações, a partir da sua observação, da sua pesquisa, nesse acolhimento dessas pessoas? Eu acho que nós temos uma herança, né, infelizmente, muito colonial na produção até de mentalidades de cada um de nós, no geral, né? Nós temos a herança colonial e que impôs um modelo, de todo modo, uma referência de branquitude, não é? Que é um debate aqui que você vem fazendo ao longo de tantas edições do programa que eu vim observando com os convidados que você traz. Então, nós temos essa herança e era uma dificuldade muito evidente no contexto do currículo escolar, que era um currículo muito eurocêntrico, não é? Então, a gente tinha aí uma limitação. Imagine que nós precisamos do governo na época, né, no
no contexto dos anos 2000, para instituir uma lei que obrigasse as escolas e todos nós, educadores da educação básica, a incluir a abordagem e o estudo da cultura africana e afro-brasileira na escola, porque até 2013 a gente não tinha essa clareza educativa, pedagógica, social e política, porque é um posicionamento político também, incluir temáticas dessa natureza, né? Então, até ali a gente tinha essa limitação que era de construção, do meu ponto de vista, né? De uma mentalidade mais dialógica, mais aberta, de inclusão do diferente. E aí eu falo diferente, inclusive no livro eu cito outras abordagens, como observei as crianças ciganas, no contexto de Camaçari, que eu visitei muito, não é? O contexto de Camaçari, trabalhei lá durante um tempo e fiz muitas pesquisas vinculadas às escolas também, acompanhando, e observei que essa era uma dificuldade muito geral do nosso contexto de acolher a diversidade e a diferença, de falar sobre esses temas, especialmente quando a abordagem entrava na temática étnico-racial, né? E a escola, as dificuldades que a gente percebia, primeiro era um currículo, não é? E uma filosofia de educação defasada e ausente, não é? Na consideração de algumas temáticas mais críticas, vamos dizer assim, mais políticas, mais conscientes de uma cultura que é viva no contexto de Salvador, então. Hoje a gente escuta muito, todos já estão tomando consciência de que Salvador é a maior cidade negra fora do continente africano. Mas ainda assim, o que é que a gente faz com essa estatística? Não é? O que é que nós podemos fazer para avançar nesse sentido de valorizar essa população que é maioria aqui? E a minha observação partiu muito desse lugar, porque eu visitava a escola pública, estava muito em contato, inclusive acompanhando formação de professores, pedagogos, não é, que precisavam fazer estágio. Então, eu acompanhava muito e observava essa nossa limitação no sentido do currículo, da construção de uma mentalidade mais crítica, mais política, no sentido não partidário, né, mas uma política no sentido da construção da cidadania evidente ali, de um posicionamento mais social, mais cultural, mais ativo, no sentido daquilo que a gente precisava incluir no currículo. Então, essa era uma limitação. E nas questões mais práticas, materiais, as ausências, né? A ausência das imagens, que aí a professora Ana Célia também destaca muito a questão do livro didático, que ainda era muito incipiente a presença, ou quase ausente a presença da cultura negra nos livros didáticos na época, né? Então, eu percebia também, tanto nos materiais como na presença efetiva do cotidiano da escola, nas imagens que eram colocadas, na cor do lápis. Hoje a gente fala da cor do lápis de cor, não é? Então, hoje já tem várias cores de pele. Isso, mas antes era uma só. Era uma só. Então, a criança não tinha referências para desenvolver até a própria identidade de maneira equitativa, equilibrada com os demais, né? Vamos dizer assim. Mas eu percebia muito essa ausência de um pensamento mais crítico, mais cultural, que valorizasse o diferente. Porque eu, como educadora, eu tenho que partir sempre do ponto de vista da valorização da diferença, que é um ponto que eu também trago no livro. Eu sou muito de tentar dialogar com a diversidade e a diferença. Eu não gosto muito daquelas abordagens muito radicais no sentido de falar de uma questão racial sem abordar as várias diferenças. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que tratar sempre das várias possibilidades, né? Não existe uma educação antirracista pensada só para o povo negro. A educação antirracista tem que pensar também na população branca e nas demais matrizes, porque tem que haver um diálogo efetivo na construção, não é? Frantz Fanon é um autor da Martinica que eu gosto muito, não é? Um psiquiatra muito conhecido nas abordagens raciais. Ele escreve o livro Peles Negras, Máscaras Brancas, muito interessante também. E ele faz uma abordagem, o destaque para a obra dele é exatamente esse cuidado que ele tem em mostrar os dois perfis, né? Do colonizado e do colonizador. E como é que o racismo vai se manifestar nos dois lados.
Então, a gente também, eu penso que na educação a gente tem que estar muito atento no sentido de construir um discurso antirracista, dialógico, não é? E nosso livro vai muito nesse caminho. A gente não só faz a crítica, não é? Mas a gente tenta propor uma escola que seja ética. Você falou da questão ética aí na apresentação, não é? Que seja solidária com o diferente, com a diversidade, que inclua efetivamente, que valorize as práticas culturais, e é a partir da infância, é lá onde tudo começa, não é? Verdade. Nossa vida, nossa história, o que nós vamos também ser como adultos, é a partir desse lugar de uma infância bem cuidada, né? Bem formada, que pode expressar sua identidade sem medo, não é? Sem pressão social. Então, esse é um pouco do caminho que a gente também aponta aí no livro. Perfeito. Olha, por incrível que pareça, a gente já está perto do nosso intervalo. Sim. E a gente vai fazer essa pausa justamente para ver o nosso perfil Azeviche, que é um quadro que também ensina muito sobre personalidades importantes da nossa história. A gente faz essa pausa rapidinho e volta conversando ainda mais sobre o livro. Você vai falar como ele foi estruturado, quais os capítulos, o que aborda e principalmente se houve resistência por parte de colegas seus ao você apontar esses problemas na nossa educação. Vamos então fazer essa pausa e daqui a pouco a gente volta com mais Azeviche. Olá, eu sou Jaime Nascimento, professor historiador. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma das grandes personalidades negras da história da Bahia, Francisco Dias Coelho. Francisco Dias Coelho nasceu em Morro do Chapéu em dezembro de 1864. Negro, mas livre, família de pequenos sitiantes, na verdade de poceiros. Logo no início de sua vida, buscou caminhos para uma melhoria da qualidade de vida dele e da família. Por isso, logo cedo, se interessou por estudar e teve a sorte de ser apadrinhado por um coronel Pedro Fernandes, lá da região de Morro do Chapéu. Jovem, aos 17 anos, foi contratado, foi indicado pelo padrinho para trabalhar como farmacêutico. Em seguida, foi inserido como escrivão do cartório de notas e também do registro civil. Interessou-se pela política e, tendo a ajuda do padrinho, iniciou sua carreira como vereador da cidade de Morro do Chapéu, conselheiro municipal. Tendo disputado a primeira eleição como candidato a intendente, equivalente a prefeito na época, em 1902, exatamente contra o seu padrinho, Pedro Fernandes. Ainda jovem, se envolveu com o comércio, a exportação de minério. Fez fortuna, pois descobriu o valor de um mineral chamado carbonato ou carbonado, que era usado nas perfurações de minas como ponta de broca. Minério muito valorizado em vários países da Europa, razão pela qual ele fez fortuna. Rico e influente, resolveu fazer a política sua principal atividade. Muito inteligente, entendeu que para isso precisava aumentar o número de eleitores a seu favor. Então, resolveu patrocinar a abertura de escolas. Na época, muito comum que as pessoas ensinassem, ministrassem aulas em suas próprias residências. O coronel negro resolveu, então, patrocinar não só essas aulas particulares das professoras e dos professores na cidade de Morro do Chapéu, como também passou a investir na construção de escolas, com o propósito de aumentar o seu número de eleitores. Foi assim que conseguiu se eleger vereador, conselheiro municipal e
em seguida presidente do Conselho Municipal e virtual intendente interino, já que a intendência era praticada por um indivíduo sem um vice e o natural substituto era o presidente do Conselho Municipal. Foi assim que Dias Coelho conseguiu assumir a presidência da Câmara, em seguida ser intendente interino e já no segundo pleito se eleger intendente de Morro do Chapéu. Rico e visionário, ligado ao grupo político de José Joaquim Seabra, o JJ Seabra, governador da Bahia entre 1912 e 16 e depois de 20 a 24, Dias Coelho resolve imitar o projeto de renovação urbana de Salvador em Morro do Chapéu, com uma pequena diferença. Ele colocou quarteirões inteiros na cidade abaixo, remodelou a cidade com ruas amplas, espaçosas, mas que tudo foi patrocinado com os próprios recursos dele, Coronel Francisco Dias Coelho. A primeira patente ele recebeu do padrinho, patente de capitão da Guarda Nacional. Era comum, as patentes na Guarda Nacional eram vendidas. Não era uma carreira militar, mas sim uma milícia, neste caso milícia, no melhor sentido. Portanto, as patentes eram vendidas. E foi assim que ele, depois de capitão, comprou para si mesmo a patente de coronel da Guarda Nacional e também um registro muito importante. Foi ele, o coronel Francisco Dias Coelho, coronel negro da Chapada Diamantina, que deu a primeira patente ao então mais famoso, futuro mais famoso coronel da história da Bahia, o coronel Horácio de Matos, que construiu história e descendência na região da Chapada Diamantina. Pois foi ele, Dias Coelho, que deu de presente a primeira patente de Horácio de Matos, patente de capitão da Guarda Nacional. Francisco Dias Coelho morreu em Morro do Chapéu em 1919. Seu grupo político permaneceu e ele foi substituído primeiro pelo coronel Souza Benta e depois pelo seu próprio filho, Deusdete Dias Coelho, médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Sua memória continua sendo reverenciada em toda a região da Chapada Diamantina, embora a sua história seja pouco conhecida de todo o povo, de toda a gente da Bahia e do Brasil, que ignoram que existiu na Chapada Diamantina entre o final do século XIX e o início do século XX, essa personalidade interessantíssima, importantíssima, o coronel negro da Chapada, Francisco Dias Coelho. Pronto, tá vendo, minha gente? Foi bem rapidinho, a gente já tá de volta com o Azeviste de hoje, conversando sobre infância afrodescendente, com a autora desse livro, professora, doutora em educação, Ana Cátia Alves dos Santos. Ana, a gente estava conversando no bloco anterior, falamos muito sobre você, já traçamos, né, um perfil citando alguns dos principais problemas na educação básica de crianças e adolescentes, mas eu queria que agora você focasse no livro. Mostra, inclusive, o livro um pouquinho pra gente. Como é que ele está dividido, estruturado, quais são as principais abordagens que você traz nele? Bom, esse livro, Infância Afrodescendente, você já apontou bem, foi publicada a primeira edição em 2006 e, mais recentemente, em 2021, a segunda edição pela Edufba, que é a editora da Universidade Federal da Bahia, saudando sempre a professora Flávia Rosa, foi uma editora que sempre acolheu os vários temas e projetos da universidade com vieses políticos, críticos, culturais, não é? Sociais. Então, tenho que destacar a figura da professora daquela editora, que ainda assim, no geral, a editora segue valorizando muito as produções culturais, né? Do contexto da universidade.
Mas o livro foi dividido em 3 capítulos, não é? No primeiro capítulo a gente aborda muito o conceito de infância, né? Dentro de uma visão histórica de infância, desde a antiguidade até os tempos atuais, contemporâneos, para depois fazer uma abordagem mais específica sobre a criança afrodescendente na Bahia, né? A gente entende que o continente africano ele é rico, diverso, e nós temos aqui a diáspora Salvador especificamente, no contexto muito local, que foi o nosso foco de atenção, a escola pública especificamente. Mas então no primeiro capítulo a gente fala muito sobre esse lugar da infância, do que é ser criança, do que é ser adolescente, dentro do contexto de Salvador e a cultura específica da Bahia. No segundo capítulo a gente já aborda temas no sentido da ciência da educação, que é um aspecto também de fundamental atenção para a gente, porque nós estamos falando de formação de professores, não é? Então, eu não sou especialista diretamente em cultura baiana, é isso que eu tenho que deixar claro aqui, mas sou educadora, professora e formadora de outros professores. A educação é a minha área. Então, todos os temas e livros que nós publicamos estão vinculados a uma reflexão do cotidiano da educação. Esse é um dos temas que surgiu naquele contexto que a gente pôde produzir o projeto de pesquisa de um tema que é específico, que eu observava que era específico da formação de professores e da escola pública naquele momento, não é? Então, o livro, na segunda parte, a gente começa a falar muito sobre esse lugar da ciência da educação, da construção de uma nova mentalidade científica no comportamento e na ação dos professores, especialmente pedagogos, que são aqueles que lidam mais diretamente com as crianças do ensino fundamental 1, né? Então, a gente começou ali a abordar outro conceito para uma educação, para uma ciência, não mais aquela ciência moderna, não é? Muito regular, muito linear, que só acolhe certas abordagens e temas, mas pensando no outro modo de fazer ciência que inclua a diferença e a diversidade em seus fundamentos, não é? Em seus princípios. Então, ali a gente debate muito o lugar da formação científica dos professores, para acolher a diferença e a diversidade, porque eu acho que esse ainda segue sendo um desafio para todos nós no campo da educação, né? E, por fim, o terceiro e último capítulo, nós tratamos da escola, especificamente. Que escola é essa? Né? A gente tem que se perguntar, que escola é essa no contexto de Salvador, de predominância negra, que ainda tem tanta dificuldade em incluir uma abordagem de vida, né? Que é uma abordagem vital para as pessoas daquela escola, para as crianças daquela escola e também para os professores, porque a maioria dos professores de escola pública são de origem negra, afrodescendente, não é? Então, a gente tem que entender, ou estão dentro de um contexto predominantemente negro. Então, tanto professores quanto crianças deveriam ali construir uma outra escola, uma escola possível que inclua a diferença, que seja ética no sentido da valorização, seja solidária, né, que valorize as várias possibilidades de ser humano, os vários modos de vida, seja cultural, seja no sentido de pensamento intelectual. Então, a gente precisa abordar e construir uma outra escola possível, né? Eu acho que a gente já começou. Então, vamos pensar assim, né? Que nós já começamos, infelizmente, tivemos que ter uma lei. Eu falo infelizmente porque tivemos que obrigar, né? Deveria não precisar de ter uma lei que obrigue a gente a trabalhar, porque o educador tem que ser uma pessoa consciente, criticamente, politicamente, né? Então, mas ainda assim, acho que foi um ganho muito grande nós pensarmos leis para garantir, né? Porque de todo modo é uma garantia de que esse tema vai estar presente no cotidiano da escola. Com certeza. Agora você falou aí do primeiro capítulo e eu me parei aqui pensando, porque a gente sabe, né, que muitas dessas vivências dessas crianças negras, principalmente nos bairros mais periféricos, essas vivências elas são, de um modo geral, atravessadas pela violência. Sim.
Então, assim, nesse livro, você também considera esse aspecto? Você considera, por exemplo, que a escola precisa acompanhar essas mudanças sociais, esses contextos sociais no qual a criança está inserida? Sem dúvida, né? A gente não entra especificamente na questão da violência real, né? Essa violência que hoje a gente observa, mas há uma violência simbólica que está posta ao longo da história, inclusive essa de exclusão da valorização da identidade da criança, não é? Não deixa de ser um tipo de violência que é simbólica. A negação de culturas diversas, não é? A negação da sua condição de ser no mundo. Então, de todo modo, a gente entra na abordagem de uma violência que é mais simbólica, quando a gente nega a possibilidade do outro ser, se expressar, de trazer para o seu cotidiano da escola a sua expressividade, não é? Racial, cultural, étnica. Então, a gente precisa abordar a escola a partir também desse lugar de uma violência que é cotidiana. E hoje, né, eu acho que se eu tivesse que reescrever o livro hoje, claro que a gente teria que abordar este contexto local, desse momento de extrema violência, onde as crianças estão muito privadas também de estar, por exemplo, eu falei da minha infância, nós brincávamos na rua. A rua era um lugar maravilhoso, né? Subíamos em árvores, brincávamos mais livremente com os coleguinhas do bairro. Então, hoje, uma criança, ela está com a vida muito privada. Não só a criança da elite, né, dos filhos das classes mais abastadas, vamos dizer assim, que estão, de todo modo, presas em condomínios, Sim. não é? E em telas? E em telas, seja do computador ou da televisão, não deixam de estar. É um tipo também de uma violência de prisão. E a criança do grupo popular, essa também tem muitos limites, porque não tem nem espaço, né? Vamos pensar que a questão até espacial, de onde muitas das crianças vivem, dos bairros populares, periféricos, você sai de uma casa, já está com a porta da outra, então você não tem ruas, muitas praças. Hoje eu acho que a coisa já está melhorando nesse sentido, não é? Os órgãos públicos, seja dos municipais ou estaduais, já vêm se preocupando mais em pensar uma cidade com praças, não é? Em valorizar mais, para que a criança também tenha esse espaço do lúdico, da brincadeira, da socialização, para além da escola, porque a escola também acaba sendo esse espaço fundamental de socialização, mas a rua e o bairro também deveria seguir sendo, né, um lugar de socialização, de prazer, de brincadeira, que eu, do meu ponto de vista, penso que isso foi muito limitado também por conta da violência que está posta aí e que vem, né, uma violência gerada de por várias possibilidades, né? Inclusive, eu discutia recentemente com um amigo, ele conversando, trazendo um relato, né, de um filho de um amigo dele que, ao ir para a escola, teve que passar por cima de um corpo no meio da rua. Então, que tipo de experiência, que tipo de vivência, né, essa criança vai ter, que tipo de motivação ela vai ter para sair de casa e ir para a sala de aula, se essa própria escola também não tiver esse acolhimento, não for motivadora, não for uma incentivadora do seu desenvolvimento. Mas vamos falar em alternativas. A gente já falou de inúmeros problemas. Que tipo de alternativas você acredita que são essenciais, que são armas, né? Aqui fazendo o contraponto, já que a gente estava falando da violência, que tipo de armas o educador tem para acabar seduzindo mais, acolher mais esse aluno para a sala de aula, para que ele se sinta realmente interessado naquele contexto, se identificando, inclusive, com ele? Primeira arma é o livro, não é? O livro no sentido simbólico do estudo. Eu penso assim, do estudo, do aprofundamento, da construção de um novo pensamento, né? De uma nova formação, atualizar, vamos dizer assim, eu não diria nova, mas atualizar essa formação que precisa ser atualizada, crítica politicamente, né? Ter uma visão muito crítica no sentido de onde ele está, quais são os elementos culturais que participam ali da construção daquela escola, daquelas crianças, dos seus estudantes. Então, como pensar primeiro uma formação que advém através, obviamente, não só dos livros, acho que os livros têm que ser defendidos sempre, não é?
mas dos cursos de formação. Uhum. Eu acho que o professor tem que estar sempre buscando cursos de formação. E não só, obviamente que a gente não pode direcionar a resolução do problema somente para o professor ou para a escola. Acho que também os poderes públicos, não é? Os órgãos públicos devem se preocupar em garantir essa formação, esse novo espaço e ambiente, né? Uma ambiência de valorização cultural, de resolução de conflitos. Penso que também a participação aí do poder público é fundamental, para a gente não culpabilizar apenas o professor porque tem carência de formação. Eu me preocupo muito nesse sentido, né? A gente não deve caminhar apenas nesse caminho, reconhecer o que é nosso, sim. Precisamos melhorar a formação, vamos melhorar. Vamos estudar mais, vamos ler mais, vamos trocar mais, interagir mais com as várias possibilidades de diferença, buscar cursos, estar sempre buscando se atualizar e buscar também os órgãos que vão contribuir com essa mudança, né? Então, um dos pontos para mim é a formação, depois a participação do poder público na resolução dos conflitos da escola, da formação. Então, acho que são os dois elementos fundamentais. E além desses dois, eu diria que faz parte da formação também. Viajar é tão importante, já que você falou qual é a arma, eu citei os livros. Além dos livros, da formação em termos de cursos, acho que viajar e conhecer a própria cidade, não é? Conhecer o contexto, conhecer outras cidades para comparação é muito importante. Eu sou uma pessoa que sempre que posso procuro fazer algumas viagens para me dar elementos de formação, não só em alguns países, como aqui mesmo, né, na Bahia, no Brasil, a gente tenta fazer para ter esse intercâmbio que também nos ajuda a conhecer outras experiências, para sair um pouco do nosso local, né, de nós mesmos. Então, a gente tem que ir também ao encontro desse outro que é diferente. Até para comparar, para dizer, olha, trazer outras referências, outros elementos que me ajudem a construir instrumentos de luta, de resolução de conflito, de mediação, porque professor é mediador, não é? Ele é sempre a pessoa que está ali contribuindo com a proposição de novas abordagens. Então, penso que viajar, talvez muita gente pense assim, não, falar em viagem. Não, viagem sim, se a gente pudesse. E se o professor no Brasil tivesse as ferramentas, não é? Vamos dizer assim, o poder financeiro para seguir fazendo isso, inclusive com investimento público, para viajar, para visitar outras escolas, outras instituições, outras universidades, com certeza ele iria melhorar o seu poder reflexivo e a sua experiência de ser professor e, consequentemente, contribuir com uma formação melhor, né? Eu lembro bem que no meu tempo de escola, do ensino básico, ali na infância e adolescência, a gente tinha muitas referências artísticas, né? O lúdico, o esporte na escola era algo muito presente e que cada vez a gente vê isso menos presente nos dias atuais. Você acredita que essa ludicidade, os esportes, teatro, música, tudo isso acaba sendo bons aliados nesse processo educacional, considerando aí as particularidades de cada indivíduo, de cada criança, de cada contexto social, mas ainda assim é uma forma também de religar essa criança com a sua própria identidade? Sem dúvida, né? É um fundamento, porque a criança, a natureza da criança é lúdica, é brincante. A criança necessita da brincadeira e do jogo para entender o mundo. É uma forma não só de se divertir, mas é um caminho de compreensão do mundo. Alguns autores construtivistas trabalham muito com essa abordagem, né? Mostrando para a gente como, tanto no sentido psicológico quanto físico, uma criança que brinca, que joga, não é? Que tem garantido ali na sua prática e no seu cotidiano essas várias possibilidades de jogo e de brincadeira, ela vai se desenvolver mais e melhor, né? Então, esse é um tema fundamental para a gente pensar. Eu estive há alguns anos, e aqui a gente tem algumas limitações, né?
Eu penso que são várias questões. Primeiro, volta na formação. Vamos tentar garantir formação para fortalecer esse tema no cotidiano da escola e do professor. Mas tem também uma questão de estrutura de escolas. Eu falo a partir dessa experiência observada, né? Há muitas escolas aqui que são adaptadas. Eu falo no geral, né? Não estou nem falando só no município ou no estado, mas muitas escolas são construídas dentro de um padrão arquitetônico ainda muito limitante, ou são utilizadas, adaptadas, né? São casas adaptadas aqui mesmo na região do Pelourinho. A gente vai ter algumas casas que são utilizadas como escolas, que são casas com limites, porque são pequenas por andar e não tem muita área para uma brincadeira e um movimento efetivo de crianças. Então, já visitei algumas escolas que têm limitação, vamos dizer assim, de espaço, que também é uma limitação para o movimento da criança e o jogo. E eu estive, que é algo que a gente precisa pensar em possibilidades, né? Sim. Eu estive há uns anos, 2009, se não me engano, num congresso muito interessante em Cuba, em Havana, e lá eu vi como o centro histórico é muito parecido com o daqui, e eu vi, parecido, quer dizer, me lembrou um pouco Salvador, e eu vi uma experiência interessante de uma escola com limitação de construção arquitetônica, mas que a rua estava sendo utilizada como modo de espaço de brincadeira. E a população, eles colocaram um cordãozinho, né, os professores, um cordão para separar o espaço da brincadeira e deixaram reservado um caminho para a população passar. Sim. E como aquilo estava integrado, aquela ação estava integrada no cotidiano das pessoas. A população Não havia passava reclamação. sem incomodar, sem entender, achar que a rua tinha que estar somente para os carros livres. Então, havia ali um acordo entre, olha, já que a gente tem limitações, vamos usar a rua. Aqui, infelizmente, a gente entra na questão da violência, nem toda a rua pode ser utilizada, mas a gente tem que pensar assim, alternativas para garantir o lugar também do jogo, da brincadeira sempre presente no contexto da escola. Diferente de outros espaços que eu também, e países que já visitei, no contexto da Europa, por exemplo, que aí a lógica já é outra, de construção de escola que já prevê espaço para o jogo, né? A escola é construída como um grande brinquedo já, para crianças ficarem livres também, tendo segurança, mas aproveitando o próprio espaço como espaço de brincadeira, de jogo, de ludicidade. Então, a gente tem que avançar um pouco nisso. Nesse sentido, eu valorizo muito os estudos do Anísio Teixeira, que era muito preocupado com a questão da arquitetura relacionada à pedagogia, à educação, né? Ele foi um dos poucos, vamos dizer assim, que se preocupou com esse tema de tamanha importância, tanto que construiu a Escola Parque. Quem conhece sabe como é a escola, né? A antiga Escola Parque Carneiro Ribeiro, como ele pensou na questão da arquitetura, um lugar com galpões mais livres, com áreas para brincadeira, para lazer, para oficinas, né? Para muitos ambientes, pensando nessa articulação do espaço sendo favorável para o brincar. Então, além do espaço, a formação de professores e investimento, né? A gente sempre falar do investimento público na escola para que ela seja cada vez melhor. Eu acho que a gente já está avançando muito nos vários níveis aí, mas a gente deve seguir olhando com muita atenção e cuidado para as arquiteturas também das escolas. Maravilha. A gente já está chegando nos minutos finais. Sim. Então, assim, como a gente já falou muito sobre a questão da escola, a importância de se atualizar em conhecimento, em espaços, né, de se modernizar a educação de um modo geral, agora eu queria que você mandasse um recado para as famílias, né, que a gente sabe que também as famílias têm e pode ter um papel cada vez mais fundamental nessa educação, né, porque atualmente parece que muitas famílias acabam entregando os filhos às escolas e querendo que as escolas façam todo o processo. Então, eu queria que você finalizasse, né, esse momento aqui dessa nossa conversa também falando com as famílias e mostrando de que forma a família pode contribuir para uma infância afrodescendente mais consciente, respeitando essa diversidade
dentro de casa, mas também expandindo isso para a sala de aula, para a escola? Eu penso que é um desafio muito grande, não é? Para todos nós. Começa com uma família ativa, consciente, que valoriza a sua criança, né? Nas várias abordagens. Óbvio que a gente não deve culpabilizar as famílias, porque hoje a gente entende porque muitas famílias deixam as crianças, não é? De todo modo, transfere a responsabilidade dos filhos para a escola, mas a gente entende porque é uma família que trabalha muito, que não tem tempo nem para dar atenção à própria criança, né? Mas acho que deve encontrar forma de diálogo permanente com a escola, olhar para a sua criança, entendendo que a infância é um lugar fundamental de formação, não é? Que ela precisa cuidar disso como um momento especial da formação, que mais tarde vai ter consequências, obviamente, né? Efetivas, então que ela vai precisar cuidar com muita atenção e procurar apoio, não é? As redes de apoio, é muito importante falar nisso. A família tem que buscar essa rede de apoio, seja a escola, seja os órgãos públicos, não é? Seja o próprio contexto do trabalho, para organizar melhor uma forma de ter o seu tempo também, de acompanhar e de contribuir com a formação da criança. E junto a isso a escola, né, que deve buscar a família e orientar também. Eu vejo que outra limitação que a escola ainda tem que vencer em pensar formas de contribuir com a formação das famílias, especialmente numa cidade como a nossa, que a gente sabe que a carência ainda educativa é significativa em vários aspectos. Então, a escola também deve ser um espaço de formação para as famílias, não só centrar nas crianças, não é? Ou nos professores, mas também cuidar de pensar como eu posso formar e contribuir com a família diretamente, entendendo essa lógica contemporânea de muitas dificuldades que a gente entende que a família também vem enfrentando. Então, ela também, de modo vítima, de todo modo, é vítima desse contexto, né, que tem muito a ver com a necessidade econômica de estar muitas horas fora de casa e, consequentemente, não consegue acompanhar as crianças. Então, na verdade, a solução é criar redes de solidariedade, não é? Para que o resultado seja mais efetivo. E, por fim, você me perguntou sobre os colegas, eu não sei se isso vai ficar ativo, se houve muita resistência sobre a temática. É óbvio que a resistência não é diretamente dos colegas, da universidade, mas ainda há uma resistência social para certas abordagens e temáticas, não é? É óbvio que eu tenho que dizer que encontrei colegas maravilhosos que, inclusive, produzimos juntos vários materiais, tem várias produções aqui, vários livros que são coletivos, porque eu tenho esse hábito de convidar também colegas para escrevermos juntos, pensarmos juntos. Então, existe, claro, um segmento que apoia, valoriza, e eu acho que cada vez mais as pessoas e os profissionais e colegas estão tomando consciência da importância. Isso eu falo para professores negros e não negros, não é? Todos nós estamos começando a tomar mais consciência da importância de valorizar uma abordagem tão fundamental como essa no contexto de Salvador, não é? E a questão da identidade, a valorização das identidades diversas, especialmente a cultura negra no contexto da cidade de Salvador. Com certeza. Ana, foi um prazer conversar com você, te conhecer. Muito obrigada por ter vindo trazer tantas reflexões importantes para a gente. E esteja certa que você vai ser convidada outras vezes para a gente dialogar e traçar esse paralelo aí entre como era a educação e como ela pode ser ainda. Viu? Muito obrigada, Cristiane, foi ótimo. Um abraço a todos. É isso aí. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela companhia. E lembre, viu, que tudo fica à sua disposição em nosso canal no YouTube, mas também nas redes sociais. Então procure aí, pesquise e acompanhe tudo que rola na nossa programação. Na próxima semana eu volto com mais um AZ Viste para você. Até lá!